Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de Efésios, continuando um pouquinho a leitura de ontem, que São Paulo falava sobre a relação entre o esposo e a esposa, aqui também ele continua falando das relações dos filhos com os pais e também da relação entre os empregados ou os escravos, né, e os seus senhores. Toda uma pregação sobre uma conduta prática, como agir, como o cristão age na sua vida familiar, na sua vida social. E é interessante que em todos esses casos, tanto nesse caso a conduta da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, dos filhos para com os pais, dos escravos para com seus patrões, dos patrões para com seus escravos, o modelo é sempre o mesmo, é o olhar a Cristo, é olhar para as coisas de Deus. E isso quer dizer não seguir os critérios do mundo, porque sobre todas essas formas de relação existia a forma própria do mundo, que é toda ela feita de medo, né? Toda baseada no medo, no terror, no temor, numa autoridade que vem de fora, que vem, né, de leis e de princípios. E todo esse fundo na vida do cristão é substituído por um olhar para Deus, para um olhar para Jesus Cristo. Como é que a igreja de Cristo se comporta diante dele? Como é que Cristo se comporta diante da igreja? Esse é o grande modelo. Depois, diante daquela instituição da escravidão, a gente lembra que a escravidão, ela durante um tempo, ela desapareceu no Ocidente cristão, mas ela não desapareceu porque cristãos saíram em passeata contra a escravidão. Ela desapareceu porque eles esvaziaram ela por dentro, esvaziaram ela do seu princípio, e justamente colocaram, ao invés
princípio, um outro princípio, que é de Deus. Então, aqui São Paulo fala, vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Então, esse princípio da igualdade fundamental dos seres humanos, ele só existe na cultura do Ocidente, e só existe por causa e por origem na experiência cristã. E assim até pensadores insuspeitos, como Hegel, por exemplo, diziam isso. A ideia de que todo ser humano possui uma igualdade fundamental, ela é estranha a todas as culturas, ela existe só por causa do cristianismo. E era por isso que um outro filósofo laico também, da Itália, Norberto Bobbio, tinha aquele famoso ensaio, dizia, que se intitulava assim: por que não podemos não dizer-nos cristãos? Falando dessa herança. Então, durante um tempo, um longo tempo em que houve a assim chamada cristandade, a escravidão desapareceu, e depois com o término do ideal da cristandade, pela influência muçulmana, pela influência do retorno do direito romano, então reapareceu a instituição da escravidão, e foi justamente nessa época que começa também a história do Brasil, com a história da escravidão no Brasil. Então, diante disso, a gente lembra que nós também somos convidados a deixar os critérios do mundo que regem as relações entre as pessoas e instituições e o comportamento na sociedade, para adquirir os critérios de Cristo, e a orientação de Cristo e da sua igreja sobre todas essas coisas, que nos dá esse olhar transfigurado, e que nos faz realmente pertencer à família de Cristo, como a gente escutou no Evangelho, aqueles que dizem: nós comemos diante de ti, tu ensinaste as nossas praças. Não adianta você viver num lugar ou numa sociedade que estatisticamente a maioria ainda é de cristãos, se você não tem no coração a lei de Cristo e a maneira própria de ser da nova criatura em Cristo, porque senão você vive aquele cristianismo cultural e intelectual de tantas pessoas, mas nunca é uma verdadeira conversão, e nunca é um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Vamos pedir nessa Eucaristia a graça de sermos reconhecidos pelo Senhor, no momento da sua visita a nós.